Se ainda fosse um país pequenininho, aí o pessoal se rende, né? Porque, pô, É. mesmo que tá difícil ali, mas é muito grande, cara. Então, Júlio, você que conhece muito, você estuda muito história, né? Pô, você é uma enciclopédia. Parabéns pelo trabalho que você obrigado. faz. E assim, o pessoal dedica quem ganhou a Segunda Guerra Mundial dos alemães são os russos, né? Stalin ali na época. E hoje em dia, até o Putin fala uma frase, ele fala, né, que foram eles que derrotaram e tal. O, e vindo dessa fala do Putin, hoje o Putin ele é o homem mais poderoso do mundo? Hum, Qual que é a sua visão sobre o Putin? a minha visão sobre o Putin, É, cara, eu não acho que seja o mais poderoso do mundo, não. Isso aí hoje tá entre China e Estados Unidos. você acha que é alguém da China e dos Estados A Unidos? Rússia não é mais. A Rússia hoje é o parceiro júnior da China. Pode ficar com raiva o que for, mas é. Né? Assim, a China hoje compra boa parte da exportação russa de produtos derivados de petróleo, né? Então ela tem realmente um dedo na jugular ali da Rússia. É necessário manter essa boa relação entre os dois países e o Putin vem reafirmando, né? Eu achei curioso justamente o tom que o Putin falou sobre a China e o que o Xi Jinping devolveu em relação à Hum. Rússia, né? Muito mais pé no chão, né? E o Putin foi muito mais inflamado em Como foi? relação à China. Eu não me lembro dos termos certinhos agora, mas assim, o Putin falou em termos de cooperação em todos os níveis e tal. E a China foi mais assim, foi mais pé no chão, cara. Não foi tão fanista, né? Quanto. Não foi uma declaração nivelada. Houve um desnível. Sei. Essa declaração ela se deu em resposta à posse do Trump, né? Houve uma reunião dos dois ali. E hoje eu enxergo assim o Vladimir Putin como um, um líder que está num momento difícil de sua carreira. Ele precisa de uma saída para a guerra que ele começou, né? É, por mais que, como a gente fala assim, no domínio da terra, né, no domínio do chão, a Rússia tenha uma vantagem é, bem, bem, Basta, né? bem grande, né, bem clara em relação à Ucrânia na guerra, ou seja, continua mantendo a pressão, continua mantendo a ofensiva, Já tomou os lugares ali, continua né? ganhando É. território, mas esse não é o tipo de ação que vai definir a guerra, entendeu? Ela é muito custosa. A que Ele preço, não né? está ganhando esse território a baixo custo. É. Ele está ganhando a um custo alto Você acha que ele ficou desmoralizado? em vidas, Olha, é, são diversos os focos para se analisar isso, porque você tem, primeiro, uma queda bem grande no mercado de armas, né? Mercado de exportação de armas russo, diversos cancelamentos de pedidos, né? Ocorreram durante esses anos de guerra aí, de clientes tradicionais, inclusive, da Rússia. É claro que boa parte da queda na exportação se dá porque a indústria está tentando suprir as demandas internas agora. Mas ocorreram cancelamentos de pedidos e as grandes vedetes da indústria de defesa russa, que são o Su-57, né, o famoso Fallon, designação da OTAN, e o tanque T-14, fizeram água. Fizeram água. O T-14, ele é o primeiro projeto de tanque não herdado da União Soviética. Até o T-90 eram projetos herdados da União Soviética, com melhorias posteriores. Mas o primeiro projeto original foi o T-14 e fez água. Até hoje não existe uma quantidade superior aí ao talvez 20 carros, e esses carros não se mostraram minimamente operacionais. Eles foram retirados, eles tiveram uma presença mínima na Ucrânia
não chegaram nem a fazer, né, estrelar alguma ofensiva assim em particular e foram retirados de lá. A mesma coisa com o Su-57, ele, um avião de caça, um interceptador all-weather, né, tipo, é o avião similar, que deveria ser o similar do F-22 norte-americano, do F-35, mas também que teve uma atuação bem tímida, né, muito tímida. E até hoje também está com um número de unidades fabricadas bem baixo e é bem possível que não seja exportado para ninguém, né? Porque a apresentação deles durante a guerra não foi positiva, né? As pessoas ficaram, os potenciais compradores ficaram com muitas dúvidas sobre as reais capacidades desses armamentos, né? E assim, toda a situação dos drones também, né? Veio Sim. muito a questionar agora a validade do tanque como arma. Você manda um dronezinho lá, estoura o tanque, né? Gastei, E gasta muito. gastei 100 milhões aqui nesse negócio, aí comprou e Um chega o dronezinho. dronezinho de 50, como eu disse, de 50 dólares, né? É, 50 dólares e explode o destruiu, trem inteiro. explodiu o negócio todo aqui, não acabou. Então tudo isso leva. Nossa, como muda as É. coisas, né? Aí teve agora a questão da Ucrânia, né, bloquear a passagem de gás para a Europa, para os países que ainda compravam gás Que o russo. Trump avisou que ia acontecer, né? O Trump avisou que ia O acontecer? Trump falou, ó, vocês não ficam dependendo dos russos, não, vocês estão no sal. Pois é, então a Ucrânia fechou a válvula de gás ali, então o gás russo hoje tem que passar pela Turquia, então ele chega mais caro lá para o sul sul da Europa. E, cara, aí vem a restrição da venda de hidrocarbonetos também, né, de petróleo e derivados, que leva ao tal do price cap, né, o topo do preço que pode ser praticado, que pode ser comprado. Então, os países que compram, notadamente aí China e Índia, compram num preço, um descontão, né? É. Compram num descontão, porque quem mais vai comprar de você? Então, a renda, o revenue com a venda de petróleo não está como poderia. Então, a economia já não está tão bem assim como alardeado. Então, e tem outra coisa, né? Desde 2022, que o Banco Central da Rússia não é plenamente claro, não é plenamente honesto com os relatórios emitidos, né? Com os relatórios econômicos emitidos pela instituição. E você tem também a questão do rublo, que teve a paralisação ali de negociação lá, ainda no começo da guerra, porque o rublo tomou um mergulhão e depois ele foi restaurado, mas com diversas restrições de negócios na bolsa. E eu sei que agora ele, de novo, deu aquela mergulhada. Tá mais de 100 rublos por dólar, né? Nossa, Eu acho que tá mais mais de de 100 100? rublos por dólar. Nossa, Então, então assim, ele zerou a moeda dele. ele continua, o Putin continua tendo uma vantagem na Ucrânia? Continua. Mas e para vencer? O problema é que a Ucrânia é grande, filho. A Ucrânia é grande, tomou uma cidade. Mês que vem, tomou outra cidade. Nesse passo, quantos anos? Então, assim, tem que medir quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas. quanto equipamento está sendo perdido nessas ações. Porque isso vai ter o custo disso pode ser maquiado com queima de reserva, né? Você vai queimando suas reservas, você vai abastecendo, você vai apostando que a situação vai se resolver. Mas e se ela não se resolver no tempo correto? Se ela não se resolver no tempo hábil, o que vai acontecer? Ele só vai perdendo, né, ao longo do Bom, tempo. conquanto eles estejam na ofensiva, eles estejam no avanço, estão ganhando território, estão. A Ucrânia está perdendo território, inegavelmente está. Mas até o presente momento, a Ucrânia vem sendo alimentada pela Europa, pelos Estados Unidos. Parece que o Trump voltou atrás naquela paralisação do auxílio externo. Eu li o negócio disso ontem. Eu não me lembro. Como eu tô aqui, eu não Ele tô pegou, muito por dentro. ele pegou e paralisou por 3 meses. Qualquer ajuda Paralisou a por 3 país. meses, eu vi. Mas eu li algo, não sei te dizer. Ah. Que ele teria voltado atrás dessa paralisação, não sei, tá? Posso estar falando bobagem aqui. Mas
o auxílio americano, que já tinha sido prometido, já continua ainda, né? E até o presente momento, você tem aquela situação muito parecida com a do Vietnã. Que é o seguinte, os Estados Unidos tem diante de si o Vietnã do Norte, que está recebendo ajuda da China e da Rússia e da União Soviética. E não pode fazer nada a esse respeito. Não. Ele não ataca o Vietnã do Norte por terra. Ele não ataca. Por quê? Se ele ataca por terra, ele tem medo de que a China e a União Soviética entrem em conflito direto com ele, né? Então, fica aquela porta para receber armamento infinito, suprimentos infinitos, aberta. Então, você não tem como vencer. Então, os Estados Unidos ficaram lá de 64 até 72, né? 8 anos de guerra no solo, Nossa. sem poder fazer nada, né? Porque não tinha coragem de invadir o Vietnã do Norte, sem resultado. Até então, o que se configura no oeste da Ucrânia é um cenário muito parecido. A Rússia não ataca a fronteira com medo de provocar a OTAN, com medo de provocar a Polônia, com medo de provocar a Romênia, com medo de provocar, sei lá, a aliança inteira, né? Então, o suprimento continua entrando. Continua entrando bala, continua entrando comida, continua entrando combustível, continua entrando remédio, continua entrando tudo. Então, a via de suprimento do inimigo está lá, aberta. As fábricas estão lá, funcionando. O que está acontecendo com as fábricas russas? Nossa, ainda tá paralisado, né? Não, tá tudo recebendo ataque. Entendeu? Fábrica russa. A Ucrânia, o que a gente falou, cara, a evolução do drone em 3 anos. Os caras estão montando drones que conseguem atacar alvos a milhares de quilômetros na retaguarda inimiga e atingir uma refinaria, e atingir uma fábrica, e atingir o ponto nevrálgico ali da logística. Então, porra, a gente vê isso semanalmente acontecendo, ou quinzenalmente acontecendo, pelo menos quinzenalmente acontecendo, um grande estouro lá na Rússia, uma grande explosão lá em algum lugar. Ou é um negócio de gás, ou um negócio de petróleo, ou um negócio de aquilo outro, depósito de munição. Depósito de munição depósito de munição, por exemplo, teve que ser recuado. Caraca. Da linha de frente russa na Ucrânia, né? Porque eles vão entrando dentro do alcance da artilharia ucraniana, né? Que antigamente que eu digo no começo do conflito, era limitado, aí chegou os HIMARS americanos, né? Quando o HIMARS entrou em ação e começou a atingir 2020, final de 2022, 2023, começou a atingir esses depósitos de munição, que era um atrás do outro, os caras começaram a recuar os depósitos de munição. Então recua mais. À medida que foram liberando os HIMARS com maior alcance, recua mais. Agora o depósito de munição tá lá no meio da Rússia. E aí, o que isso acarreta? Acarreta demora no suprimento, acarreta estrangulamento, acarreta menos uso de artilharia na linha de frente. Então ele tá perdendo a guerra, se for Cara, analisar, eu não vou né? te dizer isso. Assim, é uma análise complexa de ser feita. E a gente quer chegar num ponto, né? A gente quer chegar numa definição. Não quer quem tá ganhando, quem tá perdendo. Só pra... A gente quer chegar quem tá ganhando, quem tá Mas perdendo. não dá pra saber, né? A Ucrânia tem inúmeros problemas também. Sim. Pra eu não deixar de falar. A Ucrânia tá enfrentando problema com deserção agora, né? De cara que foi treinar na França lá, uma brigada inteira, altas taxas de deserção. Eles têm dificuldades de canalizar os voluntários que eles recebem, também os recrutados que eles recrutam, têm dificuldade de canalizar isso e organizar uma estrutura coesa para formar uma força de ofensiva, que eles não têm. Eles ficam em constante defensiva por conta disso, né? Eles têm uma fonte de fornecimento que é contínua até então? Tem, mas ela também é complexa porque são muitos os doadores. Sendo muitos os doadores, você não compra esse veículo da França e esse veículo da Itália e esse veículo da Polônia e vai achar que o mesmo mecânico vai dar conta dos 3. É verdade.
Entendeu? Cada um tem uma válvula, cada um tem Problema um problema específico. específico, entendeu? Então, é uma cadeia logística complexa. Esse negócio de doação em pequeno lote é complexo. Os russos, pelo contrário, têm, digamos assim, uma cadeia muito mais simples, né? Porque os armamentos deles são muito bem consolidados, assim, o modelo é esse, né? Os tanques são evolucionários em relação ao anterior, né? O T-62 passa para o T-72, 64, 72, depois 80, 88, Sim. 90. Então, por mais que não seja o mesmo veículo, mas é Hum. uma evolução um do outro. Aí você passa para a Ucrânia. A Ucrânia tem Leopard, alemão, Abrams, norte-americano, Challenger, que Nossa. é russo não, desculpa, que é britânico, e bocado de tanque russo também. Então, olha, Nossa. é um pesadelo. Eu acho que é um pesadelo O, logístico a o, cadeia de suprimento ucraniana. o mecânico tem que ser tipo um clínico geral. Tem que ser um clínico geral. Que às vezes não consegue encontrar o Aí você problema, imagina né? o tamanho do nível de gambiarra que deve Nossa, existir imagina, ali, hein, né? Júnior? Então, assim, eu vejo que cada lado tem dificuldades muito grandes. Então, quem tá ganhando, quem tá perdendo, eu não consigo te dizer agora. E eu não acho que ninguém esteja realmente ganhando. Tá? Eu não acho. Realmente ganhando. Sim, Olha a ênfase que eu dei no realmente ganhando. E realmente ganhando é você fazer o cara chegar ao nível de exaustão, sim. né? Então, Então você no acha que pode ponto durar que tá, bastante, né? pode durar bastante ainda. Ixi, E se loucura. você for olhar as fotos das cidades que os russos dominam, conquistam, sobrou nada. Não Ué, tem mais nada, não não tem adianta, mais né? nada lá, e aí? O que vai fazer com isso aqui? Vai reconstruir tudo? Vai quantos Só ganha o bilhões para território que reconstruir? eles têm bastante. É porque, cara, quando, quando a Ucrânia decide isso aqui vai ser o ponto de resistência. Eles ficam lá, a Rússia martela aquilo com artilharia, porque a artilharia, de novo, ela se tornou o que ela era na Primeira Guerra Mundial, É, mais de 100 anos atrás. A grande rainha do campo de batalha, a artilharia, né? Porque a aviação não pode voar por conta dos drones, dos sistemas antiaéreos, né? Não pode voar. O tanque está inutilizado por conta dos drones, né? A infantaria avança a altíssimo custo. Então fica a questão da artilharia, martelando, porque a artilharia fica lá atrás, quilômetros de distância, nossa. e atira em arco, né? Então, aí para tirar o ucraniano da cidade, martela, Mas derruba prédio, derruba casa, derruba tudo. Aí você vai olhar a foto da cidade, toda sobrou aqui. nada, sobrou nada. Então, além de ter expulsado o ucraniano e ter causado um Acabou recuo com a geral na cidade. linha, acabou com a cidade, porra. Mas quer fazer o que agora? Vai ter que reconstruir de novo. Vai dar mais trabalho do que tudo, né? Vai dar um puta trabalho. Tá custando dinheiro. Eles estão se concentrando em algumas cidades mais importantes, assim, do ponto de vista político, né? Sim. Tipo a Mariupol, por exemplo, tem sido um foco de investimentos de reconstrução. Mas e os demais, né? Tá sendo tudo muito custoso. Então, esse tipo de avanço não é o avanço que a gente viu na Segunda Guerra, que era um avanço medido em quilômetros por dia. Você está falando de quilômetros agora por mês, talvez, né? Talvez, nem isso, talvez, não sei. Então é um avanço lento, custoso e que não vai resultar numa derrota rápida, numa conclusão rápida do conflito, porque o país é muito grande, o país invadido é muito grande. Entendi. Aí Então vai aos não tem pouquinhos como. ali. Se ainda fosse um país pequenininho, aí o pessoal se rende, né? Porque, pô, É. mesmo que tá difícil ali, mas é muito grande, cara. Então, é o que falo, né? A maior guerra desde a Segunda Guerra. E a É gente não pensa nisso, né? É a maior verdade. guerra Não desde tenho a pensado. Segunda Guerra. A linha de frente mais extensa. Então é uma linha de frente super extensa. Inclusive, se a gente for medir toda a linha de frente que foi aberta na Ucrânia no primeiro dia da guerra, em fevereiro de 22,
ela era maior que a linha de frente da Operação Barbarossa, que é a invasão alemã da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, no dia 22 de junho de 41, que foi o dia que ela foi iniciada. A Barbarossa só foi ficar maior do que a Ucrânia 2 ou 3 semanas depois do início dela, quando o 11º Exército Alemão iniciou a invasão ao sul dos Cárpatos, da Romênia ao sul dos Cárpatos, ao sul da própria Ucrânia, né? Moldávia e Ucrânia. Ela ficou maior. Só que no comecinho, no primeiro dia, a Ucrânia tinha uma linha maior, mais extensa do que a Barbarossa. Incrível, incrível. Que é considerada a maior invasão militar da história. Tá? Então, era foi muito ambicioso. O que foi feito no primeiro dia lá, pelos russos, foi muito ambicioso. Imagina. E aí não progrediu da forma como eles queriam. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo